Abre os céus e deixa tua glória vir. Abre os corações. Eu queria a atenção de todos os irmãos, por favor. Nós tivemos uma direção para abordar sobre esses assuntos que começaram a ser ministrados ontem, sobre casamento, filhos. Hoje nós vamos falar sobre vícios e sobre maldições. E acredito que Deus colocou isso no nosso coração, porque são essas coisas que com certeza, com frequência, elas interferem de forma negativa na nossa vida. Crises que passamos muitas vezes no nosso relacionamento, problemas que enfrentamos com os nossos filhos. Atualmente, hoje, nós sabemos que os vícios do álcool e das drogas, eles estão em quase todos os lares. E queremos falar sobre as maldições, que são áreas da nossa vida ou da nossa família, que elas nunca mudam. O tempo passa, os anos passam, e aquela dificuldade, aquela crise, aquele problema nunca muda. Então, eu entendo que Deus, por nos amar, quer sempre nos mostrar o caminho para que não venhamos ser atingidos por essas coisas, como também nos mostrar o caminho para nos livrarmos dela, se de alguma forma ela já nos atingiu. Então, o assunto que nós vamos falar aqui é muito sério, muito importante. E eu quero ler para vocês João 8,32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês podem ler comigo? E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Coloca a mão sobre o seu coração agora. Eu vou te pedir que você eleve o seu pensamento a Deus. No momento que nós estivermos orando, peça para que Deus fale ao seu coração. Em nome de Jesus. Pai, nós pedimos nessa noite que o seu ensinamento, a sua verdade, a sua palavra, nos venha como esclarecimento e tenhamos direção para a nossa vida. E sejamos assim, Senhor, abençoados, restaurados, Senhor, direcionados por Ti, para que realmente tenhamos na nossa vida o cumprimento da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo nos capacite para que possamos falar da parte de Deus para a vida de vocês, o que temos a dizer. Eu quero começar falando um pouquinho sobre um problema hoje que atinge a nossa nação. Em todos os cantos nós temos visto nosso povo, nação brasileira, sendo atingida por um problema gravíssimo, que são exatamente os vícios. Especialmente aqui no Nordeste, nós temos, além dos vícios das drogas, nós temos ainda um outro problema muito grave, que eu tenho identificado aqui em muitas famílias, em muitos lares, que é o problema do vício do álcool. Muitas pessoas já me procuraram, pedindo ajuda por um parente, por um familiar, por alguém na sua casa, que tem um problema com o álcool. Talvez você, graças a Deus que está aqui, não tenha um problema nessa área. Mas se você não tem, eu quero que você preste atenção para que você possa guardar não só a sua vida, mas a vida dos seus filhos, para que quando eles se tornarem adultos, que têm filho pequeno ou adolescentes, vocês não sejam surpreendidos com esse tipo de situação. E se não está relacionado à vida de vocês, eu acredito que alguns tenham familiares, amigos, que têm um problema grave nessa área, ligado à questão dos vícios, do álcool, ou também da questão da droga, como o crack, que hoje tem sido uma das drogas mais destruidoras do ser humano, que tem se espalhado de forma muito intensa pela nossa nação. A maconha e também a cocaína e os seus derivados
que nós sabemos que é tão nocivo. Primeiramente, eu gostaria de dizer que, infelizmente, uma pessoa que se envolve com esse tipo de situação, ele não traz sofrimento só para a vida dele e destruição só para a vida dele. Ele traz uma enfermidade para a família, porque não é só o viciado que sofre, a família sofre também com o viciado. Então nós precisamos pedir muito a misericórdia de Deus para que Deus livre os nossos filhos de passar por isso. E se alguém passa por isso, precisa muito do favor de Deus, porque com certeza o sofrimento é grande. Você presencia uma série de situações e de cenas, os que já passaram por isso, sabem o sofrimento e a dor que é você ver um pai de família ou você ver um filho escravo, envolvido, preso, dependente, seja do álcool, da cocaína ou qualquer outro tipo de droga. Realmente é lastimável, porque quem se envereda por esse caminho, ele está fazendo a escolha de viver uma série de perdas consecutivas. E é quase que generalizado. Quem se envolve com as drogas vão passar dali para frente sequencialmente a passar por perdas significativas na sua vida, e algumas dessas perdas são irreparáveis. Eu fiz uma relação de coisas aqui, eu anotei, para você ver como essa situação é uma situação tão grave. Uma pessoa que começa curtindo, achando que ela está simplesmente se divertindo, simplesmente ali tendo um momento para relaxar, e vai usar a droga achando que nunca vai ser dependente químico. Ela está abrindo a porta do inferno e com certeza vai ser empurrado lá para dentro. Quem se envolve com drogas, com álcool, ele começa primeiro perdendo dinheiro, porque daqui a pouco o dinheiro dele começa a deixar de ser usado para as necessidades de casa e começa a ser usado para o consumo. Depois ele perde o controle, porque no início ele diz que ele pode parar quando ele quiser, mas isso não é uma realidade. Ele diz que pode parar, e quando ele diz, não, eu paro quando eu quero, significa que ele já basicamente está se tornando um viciado, só está se enganando a si mesmo. Depois ele perde o respeito, porque o viciado, ele vai perdendo o respeito das pessoas, o dependente, o alcoólatra, e daqui a pouco as pessoas já não veem ele mais como um cidadão do bem, ele já não é respeitado pelas pessoas, principalmente quando está alcoolizado. Aí vem as chacotas, os deboches, as brincadeiras, as agressões. Depois que ele perde o respeito, ele perde o amor da família, porque a família, quando chega uma hora que ela não suporta mais essa situação, e ela simplesmente deixa de lado. Ela diz assim, não adianta falar, não adianta dizer para ele não fazer isso. Então, na verdade, o afeto familiar vai se deteriorando quando a pessoa ela se envolve com o álcool, com as drogas. Depois, ela vai perder as oportunidades de emprego, porque a situação vai ficando grave e ela já não para mais emprego porque falta o trabalho, muitas vezes vai até alcoolizado, e assim por diante. Muitos passam por isso. Depois que ela perde o emprego, ela perde a saúde, porque com certeza o álcool ou as drogas vão causar algum tipo de sequela no seu organismo. E depois que você perde a saúde, você perde a vida. Então, se vocês prestarem bem atenção, o que muitos não vê como um perigo, e alegam que bebem socialmente e usam drogas, se usam para uma diversão, eles não sabem o que esperam por eles. Então, sem dúvida alguma, o vício do álcool ou das drogas, claro que existem outros tipos de vícios. Existem pessoas que são viciadas em prostituição, elas não conseguem ter só um parceiro, uma parceira, e o vício da prostituição vai trazer também para você sequelas. Uma delas é a doença, com certeza vai destruir o seu casamento, se for casado,
e assim por diante. Existe vício do consumo, e pessoas que não conseguem se controlar e elas gastam mais do que ganham, e daqui a pouco elas estão numa situação de depressão porque ela não tem como pagar as dívidas. Existem pessoas que têm um vício de mentir, e elas mentem tanto que acabam acreditando na mentira delas. E pessoas que mentem, elas perdem o crédito, porque ninguém mais acredita nela, porque ninguém sabe quando ela está falando a verdade ou quando ela está mentindo. E existem tantos outros tipos de vício, mas nós queremos nos deter principalmente nos vícios que estão ligados à bebida e às drogas. A melhor forma de você fugir disso é a prevenção. E aí eu quero mostrar para vocês aqui que existe uma classe de risco. E se você se encontra, o seu familiar, o seu filho se encontra dentro dessa classe, tenha certeza de uma coisa: você precisa dobrar a sua atenção, dobrar a sua oração e mudar algumas atitudes para que você evite que o seu filho passe por isso. Na classe de risco são aqueles que têm uma probabilidade maior de se envolver com drogas, de se envolver com bebida. Nessa classe, eu separei aqui algumas situações que vão identificar e vai ajudar você a identificar a possibilidade de um familiar seu, de um sobrinho, de um filho, passar por isso. Uma das coisas que acontece muito na vida de pessoas que enveredam por esse caminho são pessoas que têm um quadro de rejeição, principalmente na figura masculina. Quando digo rejeição, o que é a rejeição? É um sentimento que nós construímos dentro de nós por situações que passamos, na maioria das vezes, na família. Por exemplo, todo ser humano, ele tem a necessidade de ser aceito, e melhor, de ser amado. Num processo quando ele é concebido no ventre até a maturidade, se porventura, em algum momento nesse processo, que ele é gerado, nasce, criança, adolescente, jovem, ele sofre algum tipo de pressão ou abandono que desencadeia nele um sentimento de rejeição, isso é, não me querem, não me amam, não gostam de mim. Por exemplo, alguns filhos descobrem que quando foram gerados, a mãe tentou abortar, ou o pai mandou que abortasse. Possivelmente, quem conhece e sabe que o pai tentou o aborto, ele já tem algum grau de rejeição. Primeiro que a ciência comprova que o que a mãe ela passa na gestação, isso também passa para o feto. Então, crianças que passaram por tentativas de aborto, elas já são propensas a se sentir: minha mãe não queria que eu viesse ao mundo, meu pai não queria que eu viesse ao mundo. Então, há uma possibilidade, faz parte da classe de risco. A rejeição quando criança, ou o pai ofende, agride, não demonstra amor ou é ausente. Então ele passa por esse quadro de rejeição, criado pela avó, os pais deixaram com os avós, com os tios. Essas crianças, quem tem filhos pequenos que são adotados ou são criados pelos avós ou pelos tios, precisa ter uma vigilância em dobro. A probabilidade, isso é um quadro estatístico. Muitas pessoas que são dependentes das drogas e do álcool passam por esse quadro de rejeição na infância quando criança. E na realidade, o sentimento que ele tem de que não é amado, de que não é aceito, o álcool, a droga, é a fuga. Ele vai usar, ele vai ingerir, ele vai beber, porque ele na verdade tem uma tristeza dentro dele, e o álcool passa, ou a droga passa uma ideia de que na realidade isso tudo se esquece, você fica bem. E aí começa o problema da juventude, começa o problema do cidadão que se envolve por esse caminho. Então, os que têm filhos, que os pais são ausentes, não dão carinho, pais são agressivos, a possibilidade, a classe de risco se enquadra nele. Filhos adotados, isso é possível. E a gente precisa ter um cuidado
para que nossos filhos amanhã, se alguém tem aqui filhos dentro desses parâmetros, você precisa ter um cuidado, porque essa criança faz parte dessa classe de risco. Outros que fazem parte da classe de risco são os filhos que os pais bebem. Então, quem tem pai que tem problema com álcool, também essa criança, ela faz parte dessa classe. Marcelo, meu pai sempre bebeu, mas graças a Deus eu não suporto bebida. Glória a Deus. Não significa que todos os pais que bebem, os filhos serão alcoólatras. Mas, se tivermos que colocar numa escala, cada 10, 7 segue o caminho do pai. Então, e é interessante que quando criança, o menino reprova o pai pela ação, pela atitude. Mas quando cresce, ele faz a mesma coisa. Por quê? Porque na realidade ele presencia tanta cena que causa traumas, como agressão, como muitas vezes chacota, né, pelo pai beber, os coleguinhas fazem chacotas, muitas vezes pela cena de ver caído dentro de casa, ou por passar necessidade, porque o dinheiro do pai era... Pedir um obreiro para ajudar ali, por favor. O dinheiro do pai foi usado para esse fim, e chega uma hora que, alimentado por Satanás, ele vai acabar repetindo o mesmo erro, pelo estímulo negativo, e tentando de alguma forma esquecer ou apagar esses traumas que desencadearam nele. Então, filhos que têm pais que bebem, a probabilidade é muito grande de ele enveredar pelo mesmo caminho. Talvez vocês conheçam aí jovens que bebem, homens que são alcoólatras, que você conheceu o pai dele e sabe que o pai também fazia, ou bebia também. Outros que fazem parte dessa classe de risco são aqueles que buscam no espiritismo, nos encantadores, e fazem pedidos. Eu vou lá numa pessoa que ela faz lá um despacho, pedir para abrir uma porta de emprego. Eu vou lá procurar fulano porque o meu filho está doente, eu vou pedir para ela fazer alguma coisa para ele melhorar. O que as pessoas elas não entendem é que qualquer tipo de envolvimento com qualquer tipo de espírito em que você faz algum tipo de feitiço, algum pedido que não seja Deus, Deus mesmo ele alerta na palavra que isso gera contaminação. Está escrito no Antigo Testamento: não vos contamineis com adivinhos e encantadores. Olha só, Deus dizendo, não vos contamineis com adivinhos e encantadores. O adivinho são aqueles que você quer que ele adivinhe alguma coisa. Você vai lá e você quer saber como é que vai ser o seu amanhã, você quer saber onde seu marido anda, você quer saber um monte de coisa, então você vai lá adivinhar. E os encantadores são que você faz pedido. Eu pedi a senhora aí para fazer alguma coisa porque quero que meu marido volte para casa. Eu vou pedir aqui porque eu quero que meu filho consiga um bom trabalho. E você não sabe com que você está se envolvendo. Quem vai a esses lugares, e se você já foi, eu acho que você deve procurar o seu líder e pedir para orar com ele, para que haja um cancelamento desse tipo de aliança, porque o diabo ele até te dá o que você pede, mas ele traz consigo uma série de outros danos, e esses danos eles vão te acompanhar pelo resto da vida. Entre esses espíritos, muitos deles atuam em área específica, e existem espíritos malignos que atuam na área da bebida alcoólica. Lá no Rio de Janeiro, eu não sei aqui, era muito comum pessoas serem aliançadas com um espírito chamado Zé Pilintra. Alguém já ouviu falar nele aqui? Então a foto dele, alguém vestido de branco, com um lencinho vermelho, um chapéu branco, sapato branco e branco e vermelho. E esse espírito é um espírito que leva a pessoa exatamente para o vício do álcool. Chegou uma vez um senhor na nossa congregação, e eu fui orar por ele. No momento que eu orei por ele, ele incorporou um espírito maligno, e esse espírito falou que era ele. Quando eu expulsei esse espírito, esse homem estava tão embriagado, que ele não falava coisa com coisa. O cheiro do álcool era insuportável. Mas quando eu ordenei e disse para esses espíritos que estavam nele, fossem embora, o cheiro do álcool desapareceu, a embriaguez foi embora, ele ficou normal.
para vocês verem como tem uma atuação espiritual com relação também à questão dos vícios. Existem demônios que atuam nessa área. Outro grupo de riscos também são os que têm amizades com a turma que gosta de beber. Então, é uma outra classe também. Eu não bebo, só fico aqui com eles. Se não bebe hoje, não bebe amanhã. Daqui a pouco você está envolvido nessa situação. E uma outra classe de risco que nós temos também, que são os que têm uma predisposição orgânica. E aí eu vou alertar vocês para isso. Vou falar agora um pouquinho de ciência, né? Saúde. No nosso organismo nós temos, no nosso cérebro, um sistema chamado neurotransmissor, em que ele dá descargas elétricas, com a finalidade de assim dar comandos ao nosso corpo. E o nosso corpo ele tem duas substâncias que são responsáveis pela alegria e pelo prazer, chamados serotonina e endorfina. Algumas pessoas, elas nascem com a deficiência do funcionamento desses neurotransmissores. Então, elas acabam tendo também oscilações no comportamento. Por exemplo, oscilações no humor. Ela consegue estar muito bem, e daqui a pouco ela fica muito irritada. Ou daqui a pouco ela fica muito depressiva. Daqui a pouco ela está bem novamente. É como o cérebro ele desce essas descargas, e aí tem hora que você tem a serotonina e você se sente bem. Tem hora que você endorfina, você se sente relaxado. Mas quando elas não funcionam, aí você fica irritado, mal-humorado. Algumas formas de nós identificarmos quem tem essas deficiências. Talvez alguns aqui possam ter essa deficiência. Pessoas que têm deficiência na serotonina, na endorfina, por causa desse problema orgânico, algumas sentem uma necessidade muito grande de comer doce. Tem alguém aqui que tem que lutar contra o doce? E precisa o doce, provar o doce, porque o açúcar ele faz você endorfinar. Você está irritado, você está mal-humorado, você pega uma barrinha de chocolate, você come, você fica até rindo à toa. É porque você está endorfinando. E quando você tem essa dificuldade, normalmente as pessoas elas têm periodicamente em volta dos olhos, escurece. Você viu aquelas pessoas que elas se olham no espelho aqui, isso aqui fica tudo escuro? Normalmente pessoas que têm deficiência com a liberação dessas substâncias, elas têm esse quadro, dores constantes na junta, na parte daqui da musculatura do pescoço, ela sente um enrijecimento. E o que ocorre? Pessoas que têm deficiência com o funcionamento dos neurotransmissores, elas devem manter-se totalmente distante do álcool. Deus me livre, não prove. Por quê? Tanto o álcool como o açúcar é derivado do mesmo lugar, é derivado da cana. E o que acontece? O açúcar faz você endorfinar. Já viu aquele caso, a pessoa está nervosa, pega um copo d'água com açúcar. Aí dá um copo d'água com açúcar com ela, o que acontece com a pessoa? Relaxa. Da mesma forma, o álcool e as drogas têm o mesmo efeito. Você vê que a pessoa que tem problema com o alcoolismo, quando ela fica sem beber, ela começa a dar tremedeira na mão, ela começa a sentir irritabilidade. Você vê que ela, antes de usar a droga, de beber, ela fica tensa, anda para um lado, anda para o outro, e você já sabe que aquela pessoa ali, ela precisa, de alguma forma, ingerir algum tipo de substância para mudar aquela situação. É como alguém que tivesse com uma vontade muito grande de ir ao banheiro e não consegue. É mais ou menos assim. O que ocorre? A pessoa que já tem deficiência dessa parte orgânica, quando ela começa a ingerir a bebida, quando ela começa a ingerir a droga, ela começa a ficar dependente. Isso é, o organismo, na hora que você ingere a droga, na hora que você ingere o álcool, ele endorfina tanto que depois você precisa de mais álcool, mais drogas para você continuar se sentindo bem. Então, você usa a droga, usa o álcool, depois de algum momento você já não vai usar mais, aí você começa a se sentir bem, mas daqui a pouco a endorfina vai acabando, você vai sentindo a falta, e daqui a pouco você começa a normalmente ficar irritado. Aí o que você tem que fazer?
beber mais um gole, beber mais um trago. Talvez alguns aqui já passaram por isso. E o processo de libertação é difícil. É difícil porque é uma luta psicológica, a sua mente fica pedindo: use, use, compre, compre, use, use, beba, beba. Como acontece também com que usam o açúcar. A pessoa ela fica assim, ela sabe que não pode comer açúcar, né, sabe que vai engordar, sabe que pode atingir a glicose, mas ela fica num estresse que ela precisa, ela vai, come escondido, chupa uma balinha escondido e compra uma caixa de bombom, ingere tudo de uma vez, exatamente por causa dessa deficiência orgânica. E quem tem essa deficiência, quer pedir a morte, começa a beber. Porque é, com certeza, extremamente destrutivo, nocivo, a pessoa fica totalmente dependente. E às vezes os parentes não entendem isso e acabam piorando a situação porque começam a ter atitudes erradas para tentar resolver o problema. E não vai ser com agressão, espancamento, que você vai resolver o problema de uma pessoa dependente do álcool ou das drogas. Sabe de uma coisa? Essa pessoa ela tem que ser tratada como alguém que é doente. Bom, se o que eu falei de alguma forma fez vocês refletirem sobre a vida de alguém, né? Marcelo está falando, isso acontece com meu tio, acontece com meu sobrinho, acontece com meu irmão, acontece com meu padrasto, acontece. Eu vou mostrar para você agora como você pode ajudar. Como você pode ajudar alguém que passa por isso? Primeiro, com certeza, essa prática de você beber, a palavra diz que os que praticam tais coisas não vão herdar o reino dos céus. Então, uma pessoa que se envolve com a bebida, ela é um alvo fácil da presença de demônios. Por quê? Porque o demônio, o espírito maligno, ele não tem o poder de determinar o que você tem que fazer. Ele tem o poder de te influenciar o que você tem que fazer. Então, Satanás, que quer o seu mal, ele te influencia. E quando a pessoa ingere o álcool, ingere as drogas, ela fica mais vulnerável ao diabo. Ela fica mais fácil, mais sugestiva ao diabo. Primeiro porque ela está já pecando contra Deus, e segundo que é mais fácil o diabo dizer assim, vai lá, bate, agride. Por isso alguns ficam agressivos quando bebe. O diabo chega ali, ele quer destruir a família, ou outros ele vai lá, rouba, para você ter mais. E aí você vê que as pessoas que enveredam por esse caminho, elas vão, perde o que tem, gasta dos outros, agride dentro de casa, rouba o que tem dentro de casa, e assim o inferno está generalizado. Muitos não entendem e não veem isso como algo grave, mas isso é uma desgraça, é um sofrimento. Eu confesso para vocês, entre muitas coisas que a gente trata na vida das pessoas, essa questão das drogas, do álcool, é um dos mais desafiadores. É difícil uma pessoa se libertar dessas práticas. Os que já se libertaram, levantam a mão para o céu e dizem assim, glória a Deus, porque caminhei nesses anos todos servindo a Deus, e vi muita gente sofrer, porque queria largar e não conseguia. É triste você ver uma pessoa que diga assim, eu não quero mais isso para a minha vida, mas daqui a pouco quando você procura ela, cadê? Já está lá, praticando novamente. Então, entre muitas coisas que nós tratamos, de pessoas que pedem ajuda, um dos mais desafiadores é o abandono, exatamente dos vícios. Então, no meu ponto de vista, é algo grave demais, e que traz, como eu já falei para os irmãos, muito dano, não só a própria pessoa que se destrói, mas adoece a família que vai sofrendo, perdendo, agressão, perde o que tem, perde emprego, vai perdendo as coisas e assim por diante. Então, para nós realmente ajudarmos, primeiro, entenda, muita oração e jejum. Se há uma interferência demoníaca, demônio, Jesus disse, caixa de demônios sai com oração e jejum. Às vezes nós perdemos até a esperança, e o que nós fazemos? Paramos de orar. Fulano não tem jeito não adianta nem orar por ele. Já orei, já fui para a igreja, fiz campanha. E aí o diabo diz mesmo, pare de orar. Porque quando menos você se dedica em orar uma pessoa dessa, tenha certeza
mais fácil o diabo destrói a vida dela. Então eu digo para você, quem tem na família, dentro de casa, um alcoólatra, um viciado em drogas, diga uma coisa, tenha uma vida de joelho. Ore muito para duas coisas. Sua oração, para quem precisa de libertação de alguém na família, você tem que orar por duas coisas. Primeiro, pedir a Deus que por meio do Espírito Santo traga a pessoa à consciência que ela precisa de ajuda. Você não consegue libertar um viciado se ele não quiser ajuda. Você pode tentar, prometer, dizer que ajuda, se ele não quer, então só o Espírito Santo que pode botar na cabeça dele. Alguns dizem assim, mas eu não sou viciado. Quando quiser eu paro. Então, muitos são viciados, não se enxergam como viciados, acham que o que fazem é normal e na verdade não é. Então você tem que orar a Deus que o Espírito Santo incomode. Fulano vai sair para beber, dobre o seu joelho, na hora que ele saiu para beber, você dobra o Senhor e incomoda. Espírito Santo incomoda, Deus tira do coração. Eu já vi pessoas falarem para mim, contar testemunhos, de que o marido ia sair para beber, ela já sabia, ela corria para o quarto, dobrava o joelho e começava a orar. Daqui a pouco o marido voltava. O que aconteceu? Não sei, coisa estranha, não aguentei. Se eu ia sair, voltei. Era a oração da pessoa por isso. Então, a oração é fundamental. Pedindo a Deus que Deus traga consciência ao dependente que ele precisa de ajuda. E segundo, a oração determinando que os demônios que estão nessa pessoa saiam. Porque tenha certeza, pessoa que tem problema com dependência química é um prato cheio. O diabo gosta dessa gente porque ela é manipulável. Você está consciente, você pode ver aquela tentação. Vai lá, faz isso, maltrata. Não vou fazer isso não, isso é errado. Mas quando você está desorientado, o diabo entra na sua mente e vai lá, faz assim. Você vira um boneco. Você vira um boneco na mão de Satanás. Outra coisa, o que acontece muito é que algumas pessoas, por não entenderem, não verem como alguém que precisa de ajuda, elas pioram a situação. Como? Elas pioram da seguinte forma. O marido chega em casa, bêbado. O que ela faz? Peia nele. É assim. Seu sem vergonha, seu isso, seu aquilo, e começa discussão e briga. Se resolvesse, eu diria para você, ótimo, resolveu. O problema é que não resolve. Pelo contrário, piora. Porque quando ele fica consciente, ele se sente mais mal ainda pelo que fez. E é o que ele faz? Vai beber para sentir alívio. Na verdade, o dependente, ele arruma qualquer motivo para beber ou para usar droga. Ou um dia porque ele está triste, outro dia porque ele está alegre, outro dia porque ele está mal. Infelizmente, é o que acontece com um dependente químico. Então, conselho que eu lhe dou, não trate mal, não resolve. Filho chegou bêbado, bota ele na cama. Marido chegou bêbado, bota ele na cama. Ele não quer ir para a cama, quer ficar no sofá? Deixa ele no sofá. Se forçar ele, vai te agredir. Mas não trate mal, não resolve, só piora. Olhe para a pessoa, passe a vela como fosse um canceroso. É mais ou menos assim. Você tem uma pessoa que está com câncer, o que é que você tem de uma pessoa com câncer? Dó. Não é assim? Fulano está com câncer, pelo amor de Deus. Aí você começa a tratar aquela pessoa com carinho, você começa a se preocupar com aquela pessoa, porque tu sabe que ela vai morrer. É mais ou menos isso. Você tem que pegar uma pessoa que é dependente e vai ser um canceroso. Precisa ajudar ele a sair dessa situação antes que ele morra. Outra coisa que eu quero deixar para os irmãos, que para uma pessoa que quer se libertar, vamos dizer que você seguiu esse passo, você orou por ela, você pediu a Deus pela vida dela, ela sinalizou que quer ajuda. Uma pessoa que é dependente, ela na maioria das vezes não consegue se libertar sozinho, ela precisa de apoio. E aí eu já vi muitas vezes acontecer o seguinte: a pessoa ela procura a Deus, aí quando ela procura a Deus, chega em casa e diz assim: olha, eu estou indo para a igreja. Aí o que acontece? A pessoa é de outra religião. Não, mas eu já tenho a minha religião, você tem a sua religião. Meu Deus, a pessoa está buscando a Deus para se libertar, em vez de ter apoio. O que muitas vezes o marido ou a esposa faz? A religião é mais importante que a libertação. Fico com a minha religião, mas não largue, não procure ajuda. Eu ouvi a história de um senhor muito interessante, e serve para alguns aqui. Um senhor, na época que eu trabalhei no banco, teve um senhor que me contou, ele era segurança, falou assim para mim:
Olha, eu era um alcoólatra e eu tive muito apoio da minha esposa. Eu estava indo para casa, bêbado, passei na porta do salão de uma igreja, senti vontade de entrar, sentei na última cadeira. De repente, não aguentei, comecei a chorar, não sei porquê. Chorei. E o pastor falou, quem quer Jesus? Eu, de repente, quando abri os olhos, eu estava lá na frente. Cheguei em casa, falei para a mulher, fui para a igreja, agora eu sou crente. O que a mulher fez? Sou com você. No dia seguinte, ela estava lá. O apoio é fundamental em alguém que quer um processo de libertação. Ele falou, Marcelo, graças a Deus e o apoio da minha esposa, eu me libertei. Então, o que eu posso dizer? Às vezes a pessoa ela reconhece que não consegue parar, quer ajuda, mas muitas vezes na hora nós não acreditamos que de fato essa pessoa quer, porque você não acha que é uma doença, você acha que é ser vergonhice, e aí você já quis tantas outras vezes, aí é mais uma, não muda nada. E por causa disso você perde a oportunidade, porque no momento que a pessoa reconhece, é a hora que você tem que investir nela. Então, para alguém se libertar, lembre-se, essa pessoa precisa de ajuda. Mesmo que ela já disse outras vezes, tenha certeza de uma coisa, quando ela diz, é porque ela sabe que sozinha ela não vai conseguir. Então, ajude aquele que tem problema com vício. Amém? Por isso que já se libertaram, talvez diga assim, Marcelo, graças a Deus, eu estou aqui hoje, eu não tenho mais esse problema, eu sou liberto do álcool. Conselho. Jesus disse, se um membro te faz pecar, arranca fora. Melhor você perder um olho, perder uma mão, que todo o teu corpo parar no inferno. Quem já teve problema e não tem mais, evite as oportunidades. Quais são as oportunidades? Ficar muito tempo batendo papo com os amigos de copo. Não que você não vá falar, não vá cumprimentar, mas passou por eles, tudo bem, como é que você está? Bom dia. Não, vem aqui, a gente precisa conversar com você. Rapaz, tu abandonou a gente, não é assim? Não te vejo mais. Cadê você? Traz um copo para ele aí, traz aí. Agora você vai beber. Não, você tem que beber com a gente. Agora está dando de crente. Não é assim que acontece? É ou não é? Então, quem já teve problema com bebida, evite passar perto dos ambientes, dos locais que podem trazer você uma recaída. Certo? Principalmente no início da sua libertação. Porque se você tinha problema com o álcool, possivelmente um único gole vai ser o suficiente para você voltar a fazer as coisas que você fazia antes. Não, já estou bem, só um golinho aqui. Você está simplesmente pedindo novamente para voltar para o inferno. Então, evite os relacionamentos com pessoas que são dependentes do álcool. Bom, esses são os alertas que eu deixo. E, claro, nós queremos aqui orar com você. No final da nossa ministração, nós vamos orar com você. E se você tiver um parente que você queira representar e pedir a Deus, nós vamos estar orando por você e com esse parente. Eu não posso me aprofundar muito, porque nós não temos muito tempo. Mas se alguém precisa de ajuda, de conselho nessa área, nós estamos à disposição para uma outra oportunidade de vocês nos procurarem e assim compartilharmos com vocês mais detalhes sobre a questão do problema dos vícios. Eu falei que nós iríamos falar sobre vícios e iríamos falar sobre uma outra ação, que é a ação das maldições. E aí eu quero compartilhar com vocês também, falar um pouquinho sobre isso, porque é um outro assunto grave que nós identificamos na vida de muitas pessoas. O que é uma maldição? A maldição, ela nada mais é do que a ação do mal. A ação do mal é uma situação espiritual que às vezes se aloja numa pessoa, numa família, em gerações. E aquela ação do mal, ela causa um mesmo dano contínuo. Por exemplo, se numa família você tem 5 filhos homens, os 5 se separam. Os 5 têm filhos
vários filhos fora do casamento. Aí você percebe, é muita coincidência. Às vezes um escapa, o outro também, mas na maioria você vê acontecer. Então você vê na família uma ação do mal coletivo. Algumas pessoas, elas têm áreas da sua vida que nunca mudam. Algumas têm problemas em que vive no vermelho, nunca muda a sua realidade financeira. Todos nós passamos por momentos difíceis, mas quem está há anos nessa situação tem que ter um certo cuidado, porque pode ter uma ação do mal. Existem maldições que são adquiridas por nós mesmos por causa das nossas atitudes erradas, e existem maldições que são hereditárias. São maldições que já vêm dos avós, dos pais. Você está no caminho, sobra para você. Eu quero explicar como acontece e, se você identificar que existe, como você se livra disso. As maldições adquiridas, elas têm aí muitas portas. Eu vou citar algumas para que você vigie e não passe por uma porta dessa. E se meta numa situação que vai trazer ou para você, para os seus filhos, algum tipo de dano. Algumas maldições, elas aparecem por causa de um problema grave que nós temos, a língua. Pode abrir, consegue aí, Tiago capítulo 3, verso 10, dá para botar aí no projetor? Cadê o Samuel? Coloca lá, Samuel, por favor, Tiago 3:10. Nós não nos preocupamos muito com o que nós falamos. O problema exatamente é esse. Sem você, muitas vezes, estar atento, você fala o que o diabo coloca no teu ouvido, porque ele precisa da sua palavra para agir na sua vida. Principalmente agora que você se converteu. Então, mais ainda você, para ser manipulado pelo diabo, ele precisa das suas palavras. Então ele sopra no seu ouvido as palavras. Eu vou citar algumas delas aqui para liberar a ação do mal. Algumas pessoas, sem perceber, no momento que as coisas não dão certo, elas começam a se amaldiçoar. Começam dizendo assim: tudo que eu faço não dá certo, minha vida é uma porcaria, minha vida não presta, minha vida não vai para frente. Já falou isso? Alguém já falou isso aqui? Se já falou, tenha certeza, você liberou para você alguma coisinha que com certeza vai te trazer dano, ou já está. Então, não prestamos atenção nas nossas palavras, mas o diabo precisa das suas palavras para poder agir na sua vida. E aí pessoas murmuram, muitas vezes pessoas se auto-amaldiçoam, se declaram como derrotadas, pessimistas, infelizes. Eu nunca dou certo com ninguém. Já falaram isso aqui? Alguém já falou isso aqui? Eu nunca dou certo com ninguém. Minha vida nunca dá certo com ninguém. E você está se declarando aí no que você vai viver pela frente. Você quer saber quem você é? Preste atenção no que você fala. Suas palavras, elas definem a sua vida futura. E aí, não prestamos atenção e ficamos falando, e falamos demais. Tiago 3,10 diz assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. De uma mesma boca. Tem hora que você diz, glória a Deus, aleluia, Jesus é muito bom. Aí daqui a pouco você está chateado, e você começa a xinga, fala palavrão, certo? E você pensa que não vai ter nada demais. Continue assim, e você vai ver o seu final. Então, se você quer não ter uma vida amaldiçoada, fecha a boca. Se for abrir a boca para falar coisas boas, sentir vontade de falar coisa ruim, não fala. É o diabo que está te tentando. Quando nós não amaldiçoamos a nós mesmos, nós acabamos amaldiçoando um filho. Você não quer mal para um filho? Quer o mal para o seu filho? Não, né? Mas muitas vezes, sem perceber, o diabo que quer o mal do seu filho usa o pai, que já é uma autoridade sobre o filho, ou a mãe, para que o filho tenha um destino de sofrimento. Tu não presta para nada, hein? Eu mando você fazer as coisas, tu não presta para nada. Olha o que você está dizendo para o seu filho, que ele não presta para nada. Ou então diz assim, vai ser igualzinho ao pai. O pai é todo errado, vai ser igual. Olha o que você está dizendo sobre o seu filho, ou sobre a sua filha. Você vai ser igualzinho, quer dizer, você associa os erros do pai e você lança sobre o seu filho essas palavras. Como nós vimos exemplos na Bíblia que Noé se embriagou, acordou no dia seguinte, alguém falou para ele que o filho contou para as pessoas que ele tinha ficado nu. O que Noé faz?
ele rapidamente abre a boca e diz: maldito seja Canaã, servo dos servos. Você vê que os cananeus foram escravos por muitas gerações, os descendentes dos cananeus foram escravos por muitas gerações, por causa de um homem de ressaca, não é? Deu uma brecha, porque Deus queria ali criar agora uma geração diferente da que foi destruída antes do dilúvio, e Noé não vigiou, o diabo tentou ele, se embriagou, e da ressaca ele abre a boca e fala que não dá, não presta. Da mesma forma, agimos assim. Se você abriu a sua boca para falar o que não deve, porque está chateado, está com raiva, foi contrariado, você precisa se libertar das palavras que você declarou, porque você ou amaldiçoou um filho, ou amaldiçoou a sua própria vida. Então, cuidado com o que você fala, com o que você declara. Adquirimos maldições, muitas vezes, pela língua, pela boca. E se você hoje aqui está refletindo, no final nós queremos orar, e é hora de você pedir perdão a Deus e remover essas palavras. Eu vi uma história, eu não sei se eu já contei aqui, tantas coisas que a gente às vezes acompanha, mas acredito que se eu contei nem todos ouviram. Uma jovem procurou um pastor, falou assim: pastor, eu queria falar com o senhor, queria que o senhor orasse pelo meu esposo é uma pessoa que ele é muito trabalhador, mas assim, infelizmente, eu não consigo, ele não consegue arrumar um emprego de carteira assinada, só aparece para ele bico, não aparece um emprego que seja para ele digno. E lá em casa eu acabo sendo o sustento da casa, porque eu que tenho salário fixo, eu que ganho bem, e eu fico triste com isso, porque eu vejo que ele é esforçado, mas ele não consegue ter boas oportunidades. Numa conversa com o pastor, ela trouxe a memória, na hora que o pastor começou a perguntar as coisas, né? Ela trouxe a memória que quando ela era adolescente, ela foi namorar escondido a uma pessoa que a mãe não queria que ela namorasse. Ela estava saindo para encontrar com o rapaz, a mãe descobriu, chamou ela e falou para a menina, falou o seguinte para ela: você está me desobedecendo? Começou aquela discussão, bate-boca, você está me desobedecendo? Você não quer me ouvir, você jamais vai arrumar um homem que seja o sustento da casa. Passou, acabou o namorinho, a menina foi para um canto, o namorado foi para o outro, ela se tornou adulta, casou, e aí o que a mãe declarou sobre a filha aconteceu. Quando o pastor identificou, percebeu que ela tinha na vida dela uma maldição que ela adquiriu. E motivo para pegar teve, porque maldição sem causa não virá, está escrito. Ela deu a causa. Qual é a causa? A rebeldia. Foi rebelde, a mãe foi, amaldiçoou, a maldição pegou. E aí, quando o pastor orou com ela, cancelando, ela pedindo perdão a Deus por ter sido rebelde, cancelaram as palavras que foram ditas. Logo depois, nas semanas seguintes, ela procura o pastor e agradecendo porque Deus tinha aberto uma boa porta de emprego para o marido dela. Então, o que estava na família dela? Uma o quê? Maldição. Maldição. Aí eu vou dizer para você agora, lembra as coisas que você já disse sobre seus filhos, seus netos. E se você se identifica com o que eu estou falando, você tem aí que mudar alguma coisa, você vai ter que se arrepender do que fez, pedir perdão a Deus e cancelar essas palavras, porque eu vou te dizer, vai pegar. Pode não pegar agora, não, mas está tudo bem, não aconteceu nada. Um dia ela vai fazer 20, 30, 40 anos, quando a vida dela amarrar, a culpa foi sua. Então, cuidado com o que você fala. Outra coisa que também acontece muito, que adquire maldição, é quando a pessoa se envolve com prostituição. Existem aquelas mulheres que é paga, né, para se prostituir, e ela passa na mão de muitos homens. Mulheres que se prostituem, elas trazem consigo uma gama de demônios, uma casta de demônios. O inocente quer dar uma de que é valente, quer mostrar que é um homem, vai lá e se mete numa situação dessa, paga, se envolve com uma prostituta e vai embora e nunca mais volta. Ele entra sem nada e volta carregado de maldição. Espíritos malignos que vão acompanhar ele para o resto da vida. Conheci uma senhora que ela desencadeou uma doença
E ela descobriu que a doença dela começou, e é uma doença não foi sexual não, uma doença neurológica. Ela desencadeou essa doença, e nós descobrimos que essa doença dela aconteceu quando ela se envolveu num relacionamento fora do casamento, com uma pessoa cheia de demônios, e com certeza, daquele dia em diante, a saúde dela desencadeou uma enfermidade. Então, dos que estão aqui, já enveredaram por esse caminho, o conselho que eu lhe dou, se você nunca orou pedindo perdão a Deus, é hora de você quebrar esse tipo de envolvimento, porque você carrega com você maldição. Outra coisa que também traz maldição, eu citei com relação ao álcool, mas também com relação a outras coisas, é o envolvimento com feitiçaria. As pessoas brincam com essas coisas, vou lá para ver. O conselho que eu lhe dou, não pise num lugar desse. Pessoal que faz encantamento, faz macumba, faz despacho. Se você já se envolveu com isso, você precisa pedir perdão a Deus, porque tenha certeza que a sua vida vai virar um inferno, alguma área da sua vida vai travar, porque você foi lá e fez um pacto com o diabo. Sem querer, você achava que aquilo era bom. O diabo nunca tem nada de bom, ele só te engana. Nós temos um caso de uma pessoa que compartilhou conosco, foi pedir um marido no lugar desse. E o diabo deu e disse, ó, os olhos vão ser dessa cor, o cabelo dessa cor, ele é dessa cidade, e foi falando. 2 meses depois ele apareceu, ela ficou o quê? Maravilhada. Meu Deus, esse negócio funciona. Pediu um marido e veio. Conhecemos ela 15 anos depois. E o que aconteceu? Inferno. A vida dela foi um inferno dessa pessoa. 15 anos de inferno. Então o diabo não te dá nada para te abençoar, nada para te edificar. Pelo contrário, ele só faz coisas para te causar dano. Então, se você já foi lá fazer pedido lá, foi lá fazer reza, pedir ajuda, pedir emprego, pedir isso, pedir aquilo, você tem que cancelar isso tudo da sua vida. Você dizer para Deus, Senhor, me perdoa por eu me envolver nesses lugares, eu quero renunciar a todos os pedidos que eu fiz. E outra coisa que acontece também, é que às vezes as maldições andam pela nossa casa, nós não temos cuidado com aquilo que nos dão. Você às vezes traz para dentro de casa uma coisa que tem às vezes um feitiço, um encantamento. Eu, contando uma outra história, um outro irmão também compartilhou comigo, que esse casal cuidava de um outro casal, e a filha tinha desencadeado uma enfermidade, menininha, pequenininha, desencadeou uma enfermidade grave. Esse casal, amigo nosso, meu, da minha esposa, contou para nós que eles foram orar pelos discípulos que eles cuidavam, e de noite eles tiveram um sonho. E o sonho, a esposa desse irmão sonhou que a criança tinha ganho uma boneca, e aquela boneca estava enfeitiçada. E aí no dia seguinte ela pegou o telefone e ligou para a irmã, olha irmã, sonhei com a sua filha, tinha ganho uma boneca. Irmã, mas ela ganhou. A boneca era assim, assim, assim. Exatamente, a boneca é assim. Correram para a casa do casal, pegaram a boneca, tacaram fogo, destruíram, pegaram a criança e oraram. Quando oraram, sabe o que aconteceu com a criança? No dia seguinte acordou curada. Detalhe, já tinham levado para o médico, tratamento, buscando, queriam os médicos todo tipo de exame, ninguém sabia por que a criança tinha desencadeado aquela enfermidade. Então, existem objetos que trazem sobre si maldição. Vou citar alguns, por exemplo. Alguém já viu aquelas bonequinhas de olhinho puxado, que botam um tamanquinho de madeira, uns vestidinhos cheios de florzinha? Alguém já viu isso? Já viu? Isso tem um nome. Sabe que nome é esse? Geisha. Você sabe o que é uma geisha? Essas bonequinhas bonitinhas, né, com rostinho, parecem japoneses, olhinho puxadinho. Isso são prostitutas de luxo. Aí você pega uma bonequinha dessa, né, e você diz, que coisa tão linda, vou botar aqui na minha estante. E o que você está trazendo para dentro de você? Um símbolo de uma prostituta. Ouvi a história de um casal, comprou um leque de botar na parede, né, esses leques decorados. E aí esse casal relata que depois que o leque foi para a parede, entrou neles uma tentação pelo adultério. E aí eles descobriram que essa tentação pelo adultério foi exatamente porque naquele leque tinha essas
bonequinhas desenhadas. E aí eles descobriram que eles foram orar, porque, poxa, que luta em casa, ou melhor, no trabalho, estavam sendo tentados, colega de trabalho dando em cima, e não sei quem dando em cima. E eles, quando foram compartilhar, perceberam que eles tinham trazido para dentro de casa um objeto contaminado. Então, assim, cuidado com o que você tem dentro de casa, pois às vezes você não percebe, você pode ganhar alguma coisa, essa coisa está contaminada e você traz maldição para dentro do seu lar. A Bíblia até cita alguns exemplos, como Naamã. Naamã, Deus falou, ó, vocês vão destruir Jericó, não peguem nada, porque é anátema, é maldito. Naamã foi lá, não tem nada demais, pegou, levou para a tenda dele, e dali em diante começou a desgraça no meio do povo. Não conseguiam ganhar a guerra, perdendo guerra, até que Deus revelou que ele tinha desobedecido a orientação. Então, cuidado com o que você leva para dentro da sua casa. Ore, chega em casa, ore, Senhor, me mostra, tem alguma coisa aqui, me revela. E aí eu tenho certeza que se existir, Deus vai falar com você em sonho, vai abraçar você de alguma forma. Bom, então nós falamos aqui sobre a herança adquirida, e para a gente terminar a mensagem, eu vou falar sobre a herança hereditária. A herança hereditária é alguma coisa que foi herdada. Seus avós, seus pais, e agora você e seu filho é o próximo da vez. Se você quer identificar se na sua vida existe algum tipo de maldição hereditária, faça um levantamento do histórico da sua família. Veja, que o diabo quer cegar, ele não quer que você pense nisso, eu vou te alertar. Vá para casa e pensa. Coisas negativas que aconteceram com seus avós, aconteceram com seus pais e acontecem com você. Dali você já vai descobrir se você tem na sua vida algum tipo de herança espiritual. Porque se as coisas se repetiram de forma bem parecidas, bem idênticas, então você tem. Mas Marcelo, eu não estou em Jesus? Tá, ele não levou sobre si as minhas maldições? Sim. Quando? Quando você coloca em oração aquilo que você identifica que é uma ação do mal. Deus nos deu poder sim para nos libertar disso, mas não é quando você aceita, é quando você cancela. E aí você precisa cancelar as coisas que você vê se repetindo nas gerações, para que isso não venha também sobre a sua vida, ou se já veio sobre a sua vida, isso vai vir sobre a vida dos seus filhos. Como é que nós nos libertamos dessas coisas? Você vai procurar o seu líder, porque no caso da questão da maldição hereditária, você precisa fazer uma reflexão e levantamento se tem coisas que vêm se repetindo. E você vai orar com ele, líder do seu grupo, você vai orar com ele pedindo, ó, ora comigo porque eu quero me desligar disso. A Bíblia diz, o que dois concordar na terra, assim será feito nos céus. Então assim, pensa, se você, rapaz, eu fui para casa, e não é o que está acontecendo comigo, o que aconteceu com os meus pais e meus avós também, então é hora de você orar e cancelar esse tipo de herança de maldição. Sabendo que a maldição, ela tem sim, com certeza, como sair das nossas vidas, porque Cristo morreu por nós, veio à cruz do Calvário, deu a sua vida e ele levou sobre si as maldições. Então vamos lançar sobre o que foi dito, que nós podemos ser livres sim de qualquer tipo de ação no mal. Na sua vida, o único espírito que pode estar na sua casa e em você é o Espírito Santo. Não aceite nenhum outro tipo de espírito na sua vida, espírito de opressão, perturbação, de herança. Você pode ordenar que ele saia em nome de Jesus, porque Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios. E vou dizer uma coisa para você, isso não é brincadeira. Nós sabemos, eu acompanho muitas vezes as pessoas, e quando eu pergunto a elas, seus pais passaram por isso? E já passaram, seus avós, e também. Então, percebe-se que é uma coisa séria, e muitas vezes trazemos conosco essa história, ou esse histórico do passado. Amém? Eu quero convidar vocês a se colocarem de pé. Vamos nos colocar de pé. Bom, de tudo que eu falei, eu acredito que algumas coisas serviram para vocês, para todos nós. Algumas coisas serviram como você tem que agir nas situações dos vícios e das maldições.
Se você ainda tem dúvidas, você pode procurar qualquer líder nosso e buscar ajuda. A gente está aqui para contribuir na sua vida. Existem coisas que nós podemos agir agora, que é exatamente de orarmos com você e anularmos da sua vida toda a atuação espiritual das trevas. Você pode também hoje aqui representar alguém e pedir a Deus por essa pessoa que é da sua família e que está sofrendo. E você pode clamar fervorosamente por ela, para que Deus assim a liberte. E como é que nós vamos fazer isso? Eu quero que você nesse momento agora, feche os seus olhos. Vamos fechar os nossos olhos. Eu quero que você pense em tudo que eu falei. Vamos dar as mãos uns aos outros aqui no salão mesmo. Quero que vamos dar as mãos. A palavra diz que tudo que nós desligarmos na terra, nós podemos desligar no céu. Tudo que nós ligarmos na terra, podemos ligar nos céus. Então vamos dar as mãos como um ato de que estamos desligando da nossa vida coisas do passado, práticas demoníacas. Vamos levantar um clamor. Depois nós vamos cantar um cântico. E no momento que nós vamos cantar esse cântico, eu quero que você se quebrante perante Deus. Porque se Satanás ele tem alguma resistência na sua vida, eu creio que essa resistência, ela vai ser removida no nome de Jesus. Amém? Ela vai ser removida no nome de Jesus. Eu quero que os nossos líderes nos ajudem, por favor. Mesmo que as pessoas não vão vir aqui na frente, mas eu quero que os líderes estendam as mãos em favor da congregação. Os nossos líderes, nossa liderança, os pastores, principalmente os pastores, os líderes aqui, por favor, em fileira aqui na frente, nada de ficar aí no cantinho. Todos os nossos obreiros, diáconos, pastores dessa igreja. Nós queremos hoje, em nome de Jesus, declarar sobre a sua vida que você é um liberto do Senhor, que você é livre do Senhor. No nome de Jesus, nós podemos, na autoridade que nós temos em Deus, de repreender essa direção que Deus nos deu para trazermos essa palavra no sábado e domingo. Tem como finalidade alcançar as famílias, alcançar os lares, alcançar você, fazer com que venha sobre a sua vida o cumprimento da promessa de Deus, que o Senhor nos abençoaria com toda sorte de bênçãos. E é o que nós queremos, temos aprendido a doutrina. E se existe alguma coisa que impede da bênção de Deus vir, eu quero que saia hoje, no nome de Jesus. Você pode agora curvar sua cabeça. Se você precisa pedir perdão a Deus, Marcelo, eu já me prostituí muitas vezes. Você vai dizer para Deus: Deus, eu quero te pedir perdão, eu quero me desligar das práticas de prostituição. Se você abriu a sua boca e muitas vezes lançou sobre a vida dos seus filhos, dos netos, alguma palavra de maldição, você tem agora a oportunidade de dizer: Deus, me perdoa. E eu quero cancelar as palavras que eu disse, que eu dei ao diabo poder de atuar na vida dos meus filhos, ou dos meus sobrinhos, ou dos meus netos. Você tem a oportunidade hoje de mudar a sua realidade, se você cancelar as palavras que você declarou sobre a sua vida. Quando você diz: eu não presto mesmo, eu não tenho jeito, minha vida nunca muda. Se você tem na família alguém que tenha problema com álcool, é a oportunidade de você dizer para Deus agora: Deus, tem misericórdia. Antes você administrava isso como alguém que não tem vergonha na cara, mas na verdade a partir de hoje você vai administrar isso como alguém doente, que precisa da sua ajuda. Precisa que você estenda a mão para essa pessoa sair dessa vida, porque com certeza ela vai sofrer e vai fazer os mais próximos a sofrerem muito com ela. Então é hora de nós pedirmos a Deus: Deus, nos perdoa por muitas vezes nós não temos sido sensíveis
ao sofrimento dessas pessoas que enveredaram por esse caminho. Hoje, no nome de Jesus, nós queremos sair daqui livres, libertos, sem maldições, com conquistas e vitórias, que eu creio que ontem Deus já começou a fazer, porque a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. O que nós ouvimos ontem aqui, eu acredito que contribuiu, com certeza, para, através da verdade, mudarmos a história da nossa família. O que eu falei hoje também, com certeza, é para mudar a história da sua família, da sua casa. E nós levamos isso muito a sério, eu levo isso muito a sério. Chega, irmãos, de vivermos debaixo das garras do diabo. O conhecimento da verdade é para nos libertar. E a verdade que eu estou compartilhando com você é para você ser livre em Jesus. E eu creio que esse rebanho que Deus tem confiado nas nossas mãos é um rebanho para ser um rebanho abençoado. Sabe por quê? Nós temos que cuidar dos que estão lá fora feridos. Então precisamos ter uma igreja curada, uma igreja liberta, uma igreja transformada, uma igreja que tenha testemunho vivo do poder de Deus na sua vida. E essas ministrações, elas estão aqui para que as pessoas elas possam ver para você e vejam que a sua casa é uma bênção, que o seu casamento é uma bênção, que os seus filhos são uma bênção. E as pessoas se convertam ao ver o teu testemunho de vida do que Deus tem feito através de você. Abre os céus e deixa tua